noite, todo mundo. Hoje, dia 27 de janeiro de 2022, estamos iniciando a terceira palestra do projeto Kintsukuroi, a Metamorfose dos Escombros, projeto que foi contemplado no 37º edital de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. A palestrante de hoje é a artista e pesquisadora Anaís Karenin, que falará sobre o significado da arte do Kintsukuroi, fazendo uma abordagem filosófica a respeito da arte japonesa de reparar com laca e ouro os objetos quebrados. Neste projeto de pesquisa que o Grupo XPTO está realizando, tomaremos como ponto de partida processos de resgate da memória a partir da interação com objetos que fizeram parte de nossas vidas. Um exercício poético para ressignificar aquilo que se perdeu no tempo, redescobrir e valorizar as cicatrizes para consagrá-las num processo de metamorfose que extrai a beleza e dê sentido à imperfeição e à incompletude inerentes à condição humana. Tocar de maneira transformadora em feridas que, neste momento mais do que nunca, demandam uma atitude de superação, de libertação, de reinvenção, de trabalho sobre o que se deteriorou. Esse aqui é o terceiro encontro público e os dois primeiros foram realizados em dezembro. O primeiro com o Dr. Valmor Nini Beltrame, que falou sobre a experiência do teatro de objetos no Brasil e no mundo. O segundo encontro, também em dezembro, foi com Sandra Vargas e Luiz André Cherubini, são os diretores do grupo Sobrevento, e o tema do encontro foi a linguagem do teatro de objetos e a memória afetiva. Agora, no dia 7 de fevereiro, vai estar convidada a diretora e pesquisadora argentina, a professora doutora Ana Alvarado, e o tema vai ser os intensos encontros entre o corpo e a coisa. Os intensos encontros entre o corpo e a coisa, a cena expandida e os novos meios. A palestra vai acontecer no dia 7 de fevereiro, às 20 horas. E agora o Bruno vai fazer a apresentação da palestrante da noite, que está no Japão. Para ela, bom dia. Bom dia, Anaís. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a Anaís por ter topado participar dessa conversa hoje. Bom, a Anaís ela é artista e pesquisadora. Ela é doutoranda em Poéticas Visuais no programa de pós-graduação em Artes Visuais da USP. Atualmente, ela vive em Tóquio e está vinculada à Universidade Waseda, do Japão, como pesquisadora visitante. Seu trabalho se situa no campo transcultural, com especial interesse em refletir sobre a relação com a natureza a partir do animismo, mitologia e ciência. Ela é mestre em arte e cultura contemporânea pelo programa de pós-graduação em artes da UERJ, pesquisou relações entre ruína e intervalo no Brasil e no Japão. Seus trabalhos foram exibidos em diversas instituições de arte, indicado a bolsas e prêmios como a QOL Matsudo Art Award, do Japão. Eu queria pedir para todo mundo, para quem não tiver, para desligar os microfones, para a gente não ter nenhum tipo de interferência. E, mais uma vez, dizer para a Anaís que ela é muito bem-vinda e que agora é com você que a gente está aqui para te ouvir. Obrigado de novo, viu? Eu que agradeço. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje, falando, compartilhando com vocês. E estou super feliz de retomar essa pesquisa para fazer essa apresentação. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, como já foi falado, né, a minha apresentação de hoje é a palestra Kintsukuroi, uma abordagem filosófica a respeito da arte japonesa de reparar com laca e ouro objetos quebrados. Então, a técnica em si é essa que vocês podem ver na imagem, de uma reparação de laca a cerâmica. E eu ia fazer uma breve apresentação sobre mim, mas acho que dispensa explicações, com a apresentação ótima que já foi feita no início. Mas só retomando, meu nome é Anaís Karenin, eu também atendo pelo nome Anaís Murakami, assino alguns textos com esse nome. E sou artista e pesquisadora.
realizei um mestrado chamado Gélido Sertão, a fronteira como interstício, e a pesquisa que eu realizei durante o mestrado é a pesquisa que vai nutrir essa apresentação de hoje, essa palestra, que foi onde eu pesquisei mais detidamente a relação com a ruína, e então adentrei a investigação sobre o Kintsukuroi. Atualmente estou fazendo doutorado e uma parte da minha pesquisa estou realizando aqui no Japão, estou vivendo em Tóquio desde o ano passado. Então, começar com o que é essa técnica, né, para quem não está familiarizado com o processo em si. Deixa eu só diminuir aqui a tela de vocês. Então, o Kintsukuroi ou Kintsugi também é um termo bastante utilizado para nomear essa técnica. É uma técnica basicamente de reparar a cerâmica utilizando laca misturada com ouro. Então, são os objetos quebrados, né, que são reparados a partir dessa metodologia. Aqui eu tenho a origem da palavra, né, do kanji kin, que é ouro, e tsugi, ou tsukuroi, ambos com o significado de emendar e reparar. Antes dessa técnica ser desenvolvida, a reparação das cerâmicas era realizada com esses grampos, que vocês podem ver nessa imagem aqui acima. Então, são literalmente grampos mesmo, eram colocados na peça, fixando ela, para restaurar, de certa forma, a peça, mas, obviamente, é uma técnica que, para alguns tipos de quebra, ela se tornava impossível, para algumas fissuras, aberturas, dificultava bastante o processo. E foi desenvolvida porque, enfim, nesse período a cerâmica era basicamente o utilitário mais utilizado, eram geralmente de cerâmica, então era necessário para reformar essas peças, mas também tem a ver com o fato de que, justamente com o desenvolvimento da utilização da cerâmica, muitos artesãos e artesãs de grande prestígio fizeram cerâmicas que tinham um grande valor simbólico e econômico. Então, a reparação da cerâmica também estava relacionado a retomar, a trazer de volta à vida peças que tinham um valor muito significativo. Posteriormente, então, foi desenvolvido o Kintsugi no século XV, por volta do século XV, no Japão. Não está passando. Então, a origem da técnica, ela está relacionada principalmente ao uso do urushi, que é uma seiva, que é extraída de uma árvore conhecida como laca chinesa, que tem o nome científico dessa árvore, e na imagem assim vocês podem ver o processo de extração da laca, né, que é feito a partir de cortes uma profundidade bem precisa na árvore, que tem que ter uma profundidade específica para a laca ser extraída, ser retirada, mas não pode ser muito profundo, de modo que isso pode prejudicar a saúde da árvore. Então, muitos artesãos focados na preparação da laca para o uso artístico no Japão têm um desenvolvimento muito processual, assim, muito profundo, com o modo de preparação da laca. E essa técnica, é interessante pensar que essa técnica é muito antiga, então ela é utilizada no Japão desde o período Jomon, 9.000 anos atrás, que são os povos originários do Japão, né, os povos indígenas originários. Então aqui tem uma imagem dessa utilização da laca nesse estado vermelho, né, nessa cor vermelha, do período Jomon, datado de aproximadamente 3.000 anos atrás. Posteriormente, a laca ela foi aderida aos pigmentos metálicos, né, principalmente ouro e prata, desenvolvendo então a técnica do makie. Então, esse momento específico, que também é a técnica do makie, ela é datada do período do século XV, isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento do elemento principal para poder se realizar o kintsugi, que é essa mistura entre a laca e o ouro. Então, está relacionado também com a expansão da exploração do ouro, com o desenvolvimento de tecnologias que permitissem que o ouro pudesse ser transformado num pó para ser misturado com a laca.
Então, maquis é basicamente esses desenhos que são feitos em peças também revestidas com laca. Então, tem uma base lisa de laca, em cores mais neutras, e o desenho é feito por cima com a laca misturada em ouro. Então, esse mesmo material deu a possibilidade do desenvolvimento da técnica do Kintsugi. E outro importante elemento estético e filosófico muito relevante que está relacionado à história, ao desenvolvimento do Kintsugi, é a cerimônia do chá, conhecida também como Sado, o caminho do chá, que é uma cerimônia que está relacionada à ingestão do chá verde em forma de matcha, que é um pó que o chá se torna bastante denso e bastante forte. Então, o matcha ele passou a ser ingerido desde o século XII, muito especificamente dentro de tradições budistas, então era uma ingestão bastante ritualística. E por volta do século XIII, ele foi sendo desenvolvido, a técnica, a tradição foi sendo transformada um pouco pela ingestão dos samurais, e aí também por volta do século XIV, que a técnica, né, a prática de cerimônia do chá se expandiu, e aí com Sen no Rikyu, que foi um praticante do chá muito importante, que desenvolveu a forma de se praticar a cerimônia do chá mais próxima do que se é praticado hoje, mais difundida, que são as escolas Urasenke e Omoto-senke. Então, a cerimônia do chá, basicamente, Sen no Rikyu gostava de definir essa prática como algo muito simples, simplesmente sentar-se e tomar um chá. Mas a cerimônia em si, ela envolve você preparar o chá e oferecer para um convidado tomar esse chá. Mas tudo isso é praticado dentro de uma sequência de gestos, existem diversas centenas de tipos de chás que são preparados, né, diferentes sequências de gestos, e é um momento extremamente estético, extremamente meditativo, e os princípios incutidos nessa prática são os princípios da harmonia, o respeito, a pureza e a tranquilidade. Então, como diversos utensílios são utilizados na prática da cerimônia do chá, um deles, que acabou sendo muito essencial, é o chaoan, que é a tigela onde você toma o chá. Então, muitos artesãos da cerâmica passaram a desenvolver chaoans, especificamente pensando nesse contexto da cerimônia do chá. E aí, cerâmicas de valor muito alto, simbólico e material também muito caras, foram desenvolvidas nesse período. Então, o Kintsugi ganhou uma importância muito específica nesse período, porque era muito necessário retomar algumas peças que tinham esse valor simbólico muito significativo. E um dado importante é que para o Sen no Rikyu, a cerâmica quebrada, ela trazia em si mesma diversas significações que estavam ali incutidos, todas as filosofias da cerimônia do chá, que tinham a ver com esse lugar de simplicidade, de aceitação da impermanência, um estado de concentração, de presença de si. Então, de certa forma, a difusão, principalmente simbólica, do Kintsugi, a sua importância, tem muito a ver com a difusão também da cerimônia do chá e todos os conceitos que estão incutidos nessa prática, que é uma prática bastante rica também de ser estudada e compreendida. Eu não vou adentrar muito, porque eu poderia fazer uma apresentação só sobre a cerimônia do chá, mas para contextualizar um pouco de onde partiu essa importância toda do Kintsugi. Então, agora a gente vai adentrar os conceitos que podem ser extraídos da prática do Kintsugi e que também, de certa forma, de alguma forma, norteiam essa prática, né? Então, eu vou trazer sempre esses trechos de texto que são textos meus, ou que estão presentes no meu mestrado ou em artigos publicados posteriormente. Os artigos podem ser encontrados na internet, para quem quiser depois ler. Então, o primeiro conceito que eu vou comentar é o mono no aware,
Mono significa coisa, no seria o adjetivo de pertencer. Então, mono no pode ser coisa ou das coisas. E aware seria traduzido como compaixão. Então, é possível ler tanto como a compaixão pelas coisas, como a compaixão das próprias coisas, trazendo aí um sentido de um sentimento que a própria coisa tem. Então, o mono no aware, ele tem a ver com a capacidade de você se sensibilizar pelas coisas ao seu redor. E essa sensibilização está relacionada com a valorização dos elementos da natureza. Então, você se sensibiliza por aquilo porque você entende, por exemplo, que a cerâmica, ela é o barro, ela está inserida num tipo de ciclo na natureza, então você respeita aquele objeto e, ao mesmo tempo, se identifica por ele. Então, a partir dessa identificação com a cerâmica em si, também tem uma identificação com o processo de quebra da cerâmica, que também tem a ver com o tipo de ciclo da natureza, que é um ciclo de impermanência, de passagem das coisas. Então, o mono no aware é esse estado em que você consegue identificar a presença do ciclo impermanente da natureza em todas as coisas e você consegue passar a pertencer àquilo, não entendendo o objeto como uma coisa neutra, mas o objeto como possuidor de uma alma, né, de uma memória. O conceito seguinte é o wabi-sabi. Então, é um conceito que vem sendo bastante estudado nos últimos anos, que ficou bastante conhecido pelo livro do Leonard Cohen, que foi, inclusive, publicado, acho que no ano passado, no Brasil, a versão traduzida, no ano passado ou retrasado, então é bem fácil achar. E o wabi significa um gosto pela quietude ou austeridade, e o sabi ele é traduzido como simplicidade, mas também tem algumas traduções de uma simplicidade que é elegante. Então, como nessa frase do Coren, tem a ver com você ver a beleza no que é imperfeito, impermanente e incompleto. Tem uma relação com o mono no aware no sentido dessa aceitação da impermanência, mas no caso do wabi-sabi, tem uma relação com você admirar e ver uma beleza nisso. Então, essa elegância e essa admiração estética, que é muito presente em diversos traços da cultura japonesa, que tem a ver com uma estética bastante rústica, tradicional, que foi instaurada por diversos tipos de artísticas e cotidianas no Japão. Então, no wabi-sabi, você também tem uma relação de percepção de uma importância dos ciclos da natureza, mas está mais relacionado a um lugar contemplativo. Então, um estado de contemplação no qual você pode se utilizar de uma estética, construir uma estética em torno do que é efêmero. E nesse sentido, a percepção do wabi-sabi está muito presente no kintsugi. A partir do momento que você é capaz de admirar uma cerâmica quebrada, você é capaz de ressaltar a fragilidade dessa cerâmica, né? Então, esse conceito também é bastante vasto e também possibilita um infinito número de possibilidades de reflexões da vida. O conceito de Mushin, em que Mushin ele também pode ser lido como inocência, a palavra em si, mas o mu do Mushin significa vazio e o Shin, que também pode ser lido como kokoro, é a mente e o coração. Então, é bastante interessante também essa relação no Japão de ter um kanji que significa mente e significa coração, que associa o lugar da produção do pensamento com o lugar da produção do sentimento. Não tem uma separação tão nítida entre o pensar e o sentir, nesse sentido. Então, no Mushin, existe uma relação mais próxima com o Zen budismo, então tem muito a ver com uma prática meditativa, em que você consegue anular a sua mente, esvaziar o seu estado perceptivo, para se manter equânime diante das coisas. Então, tem a ver muito com o processo de aceitação da passagem do tempo, aceitação das transformações,
Então, diferente do wabi-sabi, que vê uma beleza e admira a austeridade, no caso do Mushin tem a ver com permanecer-se quieto, não se inquietar. Então, isso é um aprendizado bastante interessante também, é possível extrair da prática do Kintsugi, que é aceitar que as coisas são não perfeitas, aceitar que as coisas fogem ao controle e deixar que o rio corra sem que você precise mudar esse fluxo. Então, por isso é um conceito que vem do Zen budismo e que também é bastante importante na prática da cerimônia do chá, com esse estado de presença, esse estado meditativo, em que você deixa a cerimônia ser conduzida por outra pessoa, que você deixa que os acontecimentos fujam ao seu controle. Então, seria a mente sem a mente. Tem algumas traduções literais do Mushin também como a mente sem a mente. O motainai é uma palavra bastante usada no cotidiano no Japão, que pode ser traduzida como desperdício. Então, quando alguém vai jogar alguma coisa fora, quando a comida sobra no prato, ou quando uma roupa não cabe mais, eles usam o motainai. Mas é um conceito bastante extenso, na verdade. Conheci até alguns artistas recentemente tentando retomar a profundidade desse conceito, porque o motai, ele significa dignidade intrínseca de uma entidade material. Já em si uma palavra bastante densa, complexa, né? Então, sobre também volta aí, né, para a relação de apreço pelas coisas da natureza, respeito, mas a relação de dignidade é muito particular também da cultura japonesa. Você dignificar um objeto. É trazer um tipo de característica que é bastante humana, né? Um tipo de ética profundamente humana para um elemento que, por outras visões, seria apenas um objeto, né? Então, no caso do motainai, o nai seria a ausência. Então, o momento da quebra seria o momento em que essa dignidade pode ser perdida. Por isso, então, uma ideia de desperdício. Então, uma ideia de desperdício não com pensamento utilitário, de que, ai, nossa, mas isso vale tanto dinheiro, ah, não, mas isso me serve, eu gostaria de ter. Uma ideia de desperdício de, oh, não, a dignidade dessa entidade foi perdida. Então, como recuperá-la, né? Como respeitar isso? Que é um tipo de relação que a gente perde muito na nossa vida cotidiana, né? Com o consumismo, com a aceleração do tempo, os objetos ao nosso redor passam a ser tratados de uma maneira bastante esvaziada. Então, no caso inclusive, o motainai, a própria palavra motainai, hoje em dia no Japão, ganhou um sentido que é a própria palavra, porque tem um uso um pouco motainai do termo, tem um uso um pouco desperdiçado do termo, porque é uma palavra muito usada, muito cotidiana, sem essa reflexão tão profunda. Então é bastante interessante que tem um círculo aí, né? Porque, enfim, todos esses conceitos também que eu tô apresentando, que trazem o contexto da cultura japonesa, mas é importante também refletir sobre o fato de que são conceitos antigos, são conceitos milenares, que são conceitos estéticos, mas que a gente não pode dizer que isso é o Japão. Isso é uma coisa bastante importante. Eu faço questão de ressaltar nas minhas apresentações sobre conceitos da estética japonesa, que para a gente não encerrar uma ideia de Japão ou de sociedade japonesa a partir da relação com esses conceitos, né? É um saber que é possível absorver, que foi construído ao longo do tempo e que é muito valioso. Mas não significa que você vai vir para o Japão e todos esses conceitos vão estar sendo praticados por todos os japoneses em sua vida cotidiana. Então é bastante importante pensar nisso, e aí eu acho que o motainai reflete bastante esse tipo de mudança, né? Como se for ver, por exemplo, uma cidade como Tóquio, né? Que
bastante acelerada. Então, o animismo também é um conceito que está no Kintsugi e que você vê em certas particularidades ainda da cultura japonesa contemporânea, que é bastante interessante, mas também existe uma perda disso, né? Uma cultura mais capitalista, mais consumista, mas de um tempo mais acelerado. Então, o animismo é um conceito bastante complexo, bastante vasto também, que não é um conceito especificamente japonês, e é uma leitura também muito minha, de olhar para o Kintsugi como uma prática animista, um animismo especificamente japonês. Então tem a ver, algumas definições, alguns conceitos que estão relacionados a ver uma alma nas coisas, entender que todos os elementos têm espírito. É um termo bastante presente na antropologia para falar sobre algumas culturas indígenas, sobre a cosmovisão indígena de que tudo possui um espírito, tudo possui uma alma. Mas no caso do animismo no Japão, está muito circundado pela ideia de kami, que seria... Existem traduções de kami como um deus, mas eu acho que usar o termo deus, trazendo para o contexto do Ocidente, restringe muito a percepção do que é kami, mas tem a ver com esse espírito, essa entidade que habita todas as coisas, tem a ver com uma alma efêmera e ativa que transita por todas as coisas. Então, está muito relacionado também com a história do shintoísmo, uma prática espiritual japonesa muito antiga, e com conhecimentos e saberes que são também cosmovisões indígenas originárias do Japão. Então, a relação toda que se tem com a cerâmica, não só a cerâmica de alto valor econômico, mas a cerâmica enquanto elemento que participa de um ritual da vida cotidiana, tem uma valorização aí que tem a ver com entender que existe um kami, existe uma divindade que habita esse elemento, por ser ele parte de um ciclo da natureza. Ele em si já é a própria divindade dentro desse processo, dentro desse ciclo. Então, acho que uma coisa bastante importante, depois de apresentar agora todos esses conceitos, são conceitos que nos nutrem para olhar para o Kintsukuroi, sobre uma perspectiva filosófica. E o que eu considero que olhar para o Kintsukuroi é olhar para a ruína. Inevitavelmente, é pensar sobre a relação com a ruína. Então, algo que é bastante relevante para a gente pensar, principalmente no contexto da nossa sociedade brasileira, em que existe, né, tem essa passagem do meu artigo, essa relação com a ruína como algo que a gente quer distanciar da gente, né, como algo que não pertence, algo que é externo a nós, é o outro, é algo que está errado, é a responsabilidade de alguém. De certa forma, a gente não quer trazer para si, entender que a ruína pode ser o aqui e agora, pode ser eu, pode ser a minha presença. Então, tem uma ideia de ruína como algo ruim, né? A palavra se junta ali, né? De alguma forma. Mas eu acho que algo que é muito potente na ruína é que ela é esse elemento do passado que se articula no presente e que pode se articular com o futuro. Então, através da ruína, você pode se conectar com uma memória muito ancestral, você pode se conectar com um passado muito longínquo e perceber a passagem do tempo. Ela é expressa especificamente naquele elemento. Então, o Kintsugi, ele em si é essa representação de algo que foi arruinado, mas que permaneceu, que foi arruinado, mas não foi desperdiçado. Então, ele é em si um objeto que é a prática da ruína se mantendo. Então, acho que uma das coisas que eu acho bastante interessante pensar filosoficamente é justamente sobre a potência de se trabalhar com camadas de tempo que atuam simultaneamente. Então, não é um presente que anula um passado, não é um presente que só olha o futuro, não é um presente que só está presente. São as três camadas ao mesmo tempo. Então, é pensar em você junto com o que você foi e junto com o que você será. Então, acho que essa é uma potência muito, muito, muito profunda da estética do Kintsugi.
tanto que existem algumas leituras do Kintsukuroi como a arte da resiliência. Então, essa resiliência enquanto resistência, que eu entendo como a permanência da ruína. Então, eu trago essa ideia de viver as ruínas, né? De não afastar as ruínas, mas viver as ruínas. E, especificamente no contexto do Japão, existe um processo histórico de relação com as ruínas no Japão por conta da incerteza da natureza. Então, é um país assolado por terremotos, por, enfim, desabamentos, diversos fluxos bastante incertos, que a presença da natureza, ela se dá muito visível no cotidiano. Então, isso é uma experiência que eu já tive aqui, já percebi muito profundamente o quanto realmente existe uma latência da manifestação de uma natureza incontrolável no Japão. Então, acho que também esses conceitos, eles surgem desse tipo de contexto, assim, que não é uma natureza confortável que te oferece somente, mas ela também te desestabiliza, ela também te mostra que ela tem uma vida própria. Então, é interessante pensar nessa relação histórica do Japão com a natureza, para se pensar também nesse tipo de técnica que se desenvolve, né, de aceitação da impermanência, porque é uma população, uma sociedade acostumada com esses processos transitórios, acostumada a vivenciar essa tentativa de restauração do que foi destruído, essa tentativa de retomada, essa convivência com algo em estado de fragilidade. Então, tem muito a ver com a passagem do tempo, né, como está escrito aqui, com a impermanência. Então, outro aspecto dessa relação com viver com as ruínas que eu trago é a relação com a memória, que acho que é bastante relevante para o trabalho que está sendo desenvolvido no grupo, né? E aí eu trago tanto a percepção da memória pessoal quanto a percepção da memória compartilhada. Então, trazendo as ruínas, a ideia das ruínas para uma relação de memória pessoal seria viver as ruínas como um modo de olhar para dentro de si, né? Olhar para suas próprias histórias, para o que você deixa ali parado, arruinado, em estado inacabado, que você prefere não olhar e não ver. Então, vou até ler essa passagem. O ato de conferir narrativas humanizadas ao Kintsugi representa não só o deslocamento do lugar do objeto, mas também o deslocamento do lugar do ser. A técnica de reconstituição das partes quebradas e valorização das ruínas se aplica também ao corpo. Então, é possível também, a partir dessa prática, desse tipo de concentração, a que a técnica Kintsugi se propõe, entrar num estado de percepção de si, de aceitação de si, de aceitação dos processos, das passagens, das camadas. O seu eu do passado, do presente e do futuro simultaneamente num só corpo. Então, também tem essa reflexão que é muito potente do pensamento da relação da ruína. E a ruína, no sentido da memória compartilhada, automaticamente, nesse momento, nos leva a pensar no momento pandêmico, né? Então, a ruína, ela é também uma possibilidade de um compartilhamento coletivo. A gente tem que pensar o passado socialmente, né? O passado está presente na nossa sociedade, existem diversos agenciamentos que se dão aí, como a vida vai ser construída, como a sociedade vai ser construída a partir do que a gente reconhece ou do que a gente paga de uma história anterior a nós. Também vou ler essa passagem. Assim, as fraturas acidentais não são mais negadas, e ao contrário, ativa um processo em que as circunstâncias inesperadas são aceitas e transformadas, possibilitando o contato com a vida em seu estado limítrofe da fragilidade. Aqui, o remendo é a representação da passagem do tempo, sucessão de acontecimentos, estado constante de mudança e da incapacidade de controle sobre as circunstâncias, às quais não só os humanos estão sujeitos, mas também as coisas. Então, a gente está vivendo esse momento em aceitação das circunstâncias, né? E entender o que foge ao controle.
E quando a gente vive em uma sociedade, quando a gente vive a partir dessa memória que a gente constrói coletivamente, é inevitável que as coisas fujam ao controle, né? Então a gente vive uma sociedade também que junto com outros seres, outros organismos, existem coisas que fogem ao controle. Eu acho que pensar o Kintsugi a partir dessa aceitação da fragilidade é também bastante uma estratégia de resistência, né, de resiliência bastante potente também para passar e para refletir sobre esse momento que passamos e que estamos passando ainda. Então, esse aqui é um panorama geral dos conceitos que eu trouxe aqui, que acho que algo bastante potente de pensar o Kintsuroi como uma estratégia, tanto filosófica quanto uma estratégia artística, é que ele possibilita pensar as relações com si mesmo, ao mesmo tempo possibilita pensar as relações com as coisas, com os seres, e a relação com outra sociedade, com a sociedade de forma geral. Então, o que eu vejo de muito especial que brota da prática do Kintsugi tem a ver especificamente com o lugar do objeto, que eu acho que é uma reflexão muito importante e que tem sido estudada também por diversas pensadoras agora, a partir da ideia de pós-antropoceno, da ideia de relação com outros seres, de tirar o ser humano de uma centralidade em que tudo apenas gira ao redor. Então, acho que o Kintsugi coloca a relação com os objetos, com as coisas, numa centralidade da nossa prática cotidiana. A nossa vida está cercada desses elementos. Esses elementos, eles acabam tendo uma agência sobre nós, a partir do momento que eles são carregados de uma memória. Eles não são só carregados de função, eles são carregados de diversas significações que a gente constrói pessoalmente ou que são construídas de forma política. Então, acho que tanto o Mottainai como o Mono no Aware impulsionam uma percepção das coisas como pertencendo a uma agência própria, como tendo uma alma. E aí, essa relação de aceitação do descontrole que o Moshin e o Wabi-Sabi nos trazem, possibilitam que o descontrole seja aceito. Então, você já não pode mais necessariamente determinar o acontecimento, a sequência de um acontecimento a partir de uma relação de domínio com o objeto. Então, tanto esse mapa de impermanência, ruína, memória e partilha, acho que é um pouco por onde se guia todas as relações nas quais estão circunscritas a prática da cerimônia do chá, a prática de elaboração da cerâmica, a prática de restauração da cerâmica no Kintsugi. E, atualmente, muitas artes têm sido desenvolvidas tendo como parâmetro um pouco esses elementos que aparecem no Kintsugi, embora seja muito complexo fazer uma leitura de tudo isso, assim, de todo esse arsenal de conceitos. No entanto, mesmo destituído muitas vezes desses conceitos, as pessoas conseguem ser movidas a elaborar uma prática, a elaborar novos objetos, novas práticas, sejam na arte contemporânea, seja na música, no teatro, na dança, só a partir da visão da divulgação dessa imagem. Assim, eu acho que a imagem do Kintsugi tem circulado, e apenas ver uma peça arruinada, em dourado, já em si tem uma potência muito forte que já nos conduz, de certa forma, intuitivamente, empiricamente, por todos esses conceitos que eu estou apresentando. Então, acho que isso é uma potência do que é possível, do que é compartilhado no sentido humano. A partir do momento que você se relaciona com as coisas de uma forma sensível, eu acho que isso é uma prática artística de todas as linguagens, né? Se relacionar de forma sensível com o mundo. A partir do momento que você tem esse tipo de percepção, esse tipo de escuta, é
é muito possível se perceber a potência das relações que podem ser estabelecidas com as coisas e com as memórias que elas nos trazem, e como elas podem ser um elemento, um ponto de partida para a reconstrução de uma relação com o mundo, uma reconstrução da relação com as coisas. Então, eu acho que essa é a principal elemento que o Kintsugi consegue carregar enquanto estética, o quanto ele é capaz de carregar todos esses conceitos, muitas vezes, sem nem que eles precisem ser nomeados ou descritos. Tem um processo muito intuitivo da técnica e da prática que transpõe a fala, de certa forma. Então, acho que isso é algo que eu gostaria de ressaltar nessa apresentação. E não ia trazer bastante as referências de outras práticas artísticas contemporâneas com Kintsugi, mas preferi dar mais vazão para os conceitos de uma maneira um pouco mais aberta, mais destituído de uma imagem, porque eu acho que esse processo um pouco mais profundo de relação que a gente pode estabelecer com o pensamento que o Kintsugi nos traz já em si é bastante material para pensar e para desenvolver inúmeros processos criativos. Então, aqui estão algumas das referências que estão presentes nessa pesquisa. É um pouco mais extensa que isso, então no artigo que eu escrevi, que passa pela relação do Kintsugi, tem outras referências também. Se alguém quiser me pedir, não teve tempo de anotar, eu depois posso mandar por PDF. Acho que tenho quase todos esses arquivos em PDF, se eu ainda tenho, porque são do período do mestrado, mas alguns eu ainda devo ter, e eu posso compartilhar. Aqui está o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Também tem o meu Instagram e meu site, para quem quiser dar uma olhada no meu trabalho. Eu gostaria de agradecer especialmente ao XPTO pela oportunidade de estar aqui, por compartilhar esse momento com vocês, essa conversa. Foi super rico para mim recuperar essa pesquisa. E, bom, eu tentei terminar dentro dos 40 minutos para a gente poder ter também o tempo de conversar antes de ficar muito tarde aí para vocês, né? Porque o dia aqui está começando, mas aí já está terminando. Muito obrigado, Anaís, muito lindo. Assim, eu fiquei muito mexido à medida que você ia falando, porque é exatamente o que estamos trabalhando, né? Ou seja, a gente tem uma relação com os objetos, no Ocidente, principalmente, de utilização e jogar fora, né? Ou seja, na verdade, a gente não valoriza a quebra, não valoriza o que ficou velho, o que se deteriorou, né? Justamente a atitude é o jogar fora, né? Assim, e a gente vai criando volumes de lixo gigantescos. Ao mesmo tempo, quando você, é uma coisa que a gente está exatamente nesse processo, né? A gente começa a pegar objetos pessoais antigos, alguns nem tão antigos, né? E começamos a falar sobre eles, sobre as lembranças que temos sobre o objeto, e nem entrando num plano de uma coisa muito afetiva, exagerada, sabe? Assim, de uma coisa mais real, assim, de um envolvimento com a história do objeto e com tua história, né? Ou seja, e como é capaz de mobilizar a pessoa, assim. Você falou umas coisas assim, eu tenho anotado um monte de coisas aqui, que essa coisa de sempre olhar como que o problema está fora, né? Ou seja, a quebra está fora, é uma coisa que alguém tem que resolver. É o que mais a gente vê na internet, ou seja, gente, quem resolve esse problema, né? Ou seja, quando, na verdade, a gente pode ser, digamos, a figura que vai fazer isso, né? Que vai você começar essa transformação por você mesmo, né? E aí, eu te queria fazer, você falou uma coisa também que eu fiquei curioso. Como que a sociedade japonesa atualmente
os mais jovens, ou seja, porque também a gente está trabalhando com conceitos muito antigos, onde um objeto era quase uma raridade, né? Ou seja, uma cerâmica tinha todo um trabalho. Hoje em dia é tudo industrial, tudo saem 400 mil cerâmicas iguais, assim, né? Inclusive a China é um dos países que tem essa característica, né, de multiplicar enormemente, né? E como que você vê, por exemplo, a relação dos japoneses com esse mundo do jogar fora, né? Do não valorizar o objeto, né? É uma pergunta bastante interessante mesmo, porque acho que tem duas reflexões que me surgem, assim. Uma é, primeiro, o problema da relação com o lixo no Japão, né? É um problema, é um país que produz, por exemplo, uma embalagem tem 3 embalagens dentro, assim. Você quase nunca compra uma coisa e abre e come ela. Você abre, aí você abre algo que tem dentro tem outro suporte de plástico para manter a coisa no formato. Então, às vezes, para você comer um biscoitinho, você joga 5 embalagens de plástico fora, assim. Então, nesse sentido, existe um problema, assim, incutido na sociedade de forma geral, assim, né, que tem a ver com uma relação com desperdício, de Mottainai, de certa forma, e um desperdício que é bastante destrutivo também para o meio ambiente, né, então existe uma relação de consumismo também muito grande, assim, acho que eu vejo aqui no Japão, eu estou morando em Tóquio, então eu não posso falar do Japão como um todo, porque sei lá, também como está em São Paulo, você fala de uma prática de São Paulo, não vai ser equivalente a como as pessoas vivem no sertão do Ceará, por exemplo, são práticas distintas. Mas em termos de uma prática urbanizada, eu vejo que é uma sociedade bastante consumista, principalmente jovens, mas, por outro lado, essa ideia de Mottainai está muito presente. Então, mesmo nos jovens. Então, a ideia de não querer jogar uma coisa fora, querer comer a comida até o fim no prato, de não deixar uma sobra no prato, de às vezes acabar sendo acumulador. Então, isso é uma coisa interessante também que eu vejo na sociedade japonesa, que é uma relação de acúmulo muito grande, que acho que é essa mistura entre uma sociedade que se tornou, que é bastante influenciada por um pensamento ocidental capitalista de consumo, misturado com uma sociedade de Mottainai que não gosta de jogar fora e de dispersar, então as coisas vão se acumulando. Então, é bem comum, assim, nas casas japonesas, você vê as casas cheias, assim, essa imagem que a gente tem, assim, da quarto de tatame, minimalista e vazio, já lá atrás, assim, é muito raro você ver uma casa minimalista no Japão. Geralmente são casas que você passa metade, o corredor, metade do corredor é uma pilha de coisa, a outra metade você passa. Então, é, isso é uma coisa bastante comum, assim, esse acúmulo, que eu acho que a minha leitura, que é uma leitura rápida, não adentrei profundamente isso, eu acho que tem a ver com esses dois tipos de pensamento coexistindo. Então, Mottainai ainda existe, né? O cuidado com as coisas ainda existe, mas existe um consumismo que faz isso ficar um pouco confuso, eu acho, um pouco desordenado numa prática mais cotidiana. E antes de abrir mais uma perguntinha, assim, vamos depois abrimos para pessoas. Você falou também que é um país que todo mundo sabe tem terremotos e tem uma quantidade de eventos da natureza que são extremamente fortes. Bom, aquele tsunami gigantesco que já teve. E como a sociedade lida um pouco com isso, né? Com aquilo que se destruiu, ou seja, é tipo assim, jogar embaixo do tapete e fazer de novo. Há um sentido de preservação, há um sentido de resgate, com interesse, assim. Uma ótima pergunta. Também, assim, do que eu observo, sua pergunta de novo me faz pensar em dois aspectos. Um é o aspecto de como a sociedade lida cotidianamente com esses acontecimentos. Então, por exemplo, eu estou morando aqui há um ano e
eu tenho um aplicativo e então eu recebo alertas constantemente. Tipo, em todo lugar que eu vou, sempre tem os alertas de estado de emergência, e aí tem os níveis de alerta, de gravidade. Então você convive com isso. Tem uma hora que você fala, não vou me preocupar. Tipo, não tem o que fazer. Eles têm uma expressão que é shikataganai, tipo, não tem o que fazer. Então, a sociedade simplesmente lida, tipo, tá, tô aqui no café, tá tremendo. Espero que seja só isso, espero que não seja algo maior, não tem o que fazer também. Então, tem isso, e tem pessoas que são muito traumatizadas. Então, só de você falar em terremoto, elas ficam muito assustadas, muito desesperadas. Então, tem uma cicatriz aí, e acho que a lida com essa cicatriz em termos de sociedade, existe existem muitos tabus no Japão. Então, tem um contexto também que é o de não falar sobre certas coisas, de ser um desconforto você falar sobre certas coisas. Tipo, todo mundo sabe, é aquela coisa, todo mundo sabe, mas não vão falar, já que todo mundo já sabe, tudo bem, ninguém precisa dizer nada. Então tem um pouco esse tipo de imperativo também na forma de lidar, mas em termos mais de lida mais prática com as coisas, eles têm, não tem muito esse, como posso dizer, esse processo de pôr embaixo do pano. Eles resolvem muito rápido, então as manutenções, as obras aqui são super rápidas, e tem um processo de resolução que foi desenvolvido no Japão ao longo dos anos, então eles são muito efetivos, eles têm um sistema muito efetivo de lida com tudo isso, mas eu não vejo que haja um processo que você falou dessa manutenção de uma memória, de um resgate de uma memória. O exemplo disso é que eu moro num bairro e numa casa que ela é um único pedacinho de bairro que sobreviveu à guerra nesse trecho. Então, tudo ao redor foi destruído. E só essa parte, se você vê os mapas antigos do período pós-guerra, só essa parte tem uma linha, que é o rio que passa aqui, que todo ao redor realmente foi dizimado, ficou totalmente destruído, e essa parte, esse bairro sobreviveu. Então, eu moro numa casa que ela tem quase 100 anos e tem essa memória. E eles têm um projeto de destruição desse bairro inteiro, que está sendo discutido há mais de 10 anos, assim, em processo de negociações, mas eles planejam destruir porque é uma região já que tem sido transformada ao longo do tempo, então é uma região mais moderna, e é o único restinho de terreno que vale muito para eles querem destruir e fazer um grande condomínio gigante, assim. Então, a relação com tradição e manutenção da memória no Japão, ela é feita de uma maneira bem arranjada, estratégica, no governo, assim. Então, isso que a gente mantém, porque também é um motivo de turismo, o Japão é uma coisa importante, então isso que a gente mantém, mas tem outras coisas que eles simplesmente saem varrendo também, assim. Tem um lado bastante empresarial, maquínico, que essa grande máquina capitalista vai varrendo e também homogeneizando muita coisa, assim. Então, e aí, em termos de sociedade, as pessoas elas se veem num lugar bastante sem saber como penetrar, né? Então, não tem. No Brasil, a gente é muito envolvido com todos os processos políticos, a gente discute, a gente sabe do que está acontecendo. Aqui as pessoas são um pouco mais distanciadas das práticas do governo, assim. Então, quando esse tipo de ordem vem, por exemplo, dificilmente alguém se coloca contra, por mais que tenha, às vezes tem um pensamento de Montagnai, queria que mantivesse bairro, queria que mantivesse essa história, essa tradição, mas acaba que o que vem de cima impera mais, assim, é o que eu observo. De novo, também não tenho uma pesquisa profunda nessa área, mas do que eu observo de prática cotidiana, é um pouco por aí. Então, vamos abrir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Thay, está por aí? Você pode coordenar um pouquinho? Assim, você vê todo mundo, quem Estou quiser aqui fazer. sim. Então, gente, quem quiser se inscrever, pode abrir o microfone e pode se inscrever no bate-papo que eu vou organizando aqui e a gente vai passando a vez para cada um
cada uma que quiser a palavra, tá bom? O Beto Boa noite, levantou a mão aí. Oi? Então, na verdade, estava contando, Anaís, desses conceitos, de como eles surgem, tudo, e me veio a questão da dimensão do tempo. Eu estou pensando na cultura da cultura brasileira, né? A gente tem aqui no Brasil de construção, de bagagem cultural. E eu penso que essas coisas que você colocou é uma coisa de milênios mesmo, é uma construção de milênios, é uma coisa que vem, né? Você vê que e eu penso, eu estou te colocando isso no seguinte sentido. Eu sei que foge do escopo da tua pesquisa, mas assim, pensando aqui em termos de Brasil, onde buscar esses elementos que têm construção no tempo mesmo. Aí eu pensei na questão das culturas ameríndias, dos povos originários, né, daqui da América do Sul. E eu quero saber se você tem algum conhecimento disso, alguma coisa, se a tua pesquisa tocou de alguma forma nessa questão, pensando muito em estabelecer um paralelo mesmo no tempo, né, dessas construções milenares, né, que se fazem no Japão, e aqui a gente sente, né, que é tudo muito recente, né? Sim, é muito boa a sua pergunta, porque eu acho que existe uma diferença bastante grande na maneira como o Japão preservou, de certa forma, essa memória. No entanto, falar um pouco de Japão para voltar. No entanto, existe também um problema muito grande que é muito semelhante no Japão e no Brasil, que é uma não preservação, ou pelo menos uma não oficialização de uma preservação de uma memória indígena. Porque, por exemplo, essa técnica que eu comentei no início, que é desenvolvida desde o período do Jomon, são práticas indígenas. E todo o pensamento filosófico, por exemplo, que está em torno do shintoísmo, que é um pensamento mais espiritual do Japão, ele surge também de práticas indígenas do Japão. Mas os povos indígenas, por exemplo, que são originários, que até hoje têm a sua cultura um pouco mais preservada no Japão, que são os povos Ainu, do norte do Japão, eles só foram reconhecidos como povo originário em 2009, no Japão. Então, existe, e isso é parte da minha pesquisa atual, inclusive, questionar isso. Existe um gap entre a ideia de tradição, mas é uma tradição um pouco que foi organizada pelo Império. E aí o Império definiu que aquelas são as tradições e que aquelas são as lendas. Tem um recorte, né, de quais mitos vão ficar e quais interessam, e qual é uma tradição mais antiga que vai ser cortada. Então, essa é muito difícil de acessar. Eu estou buscando isso, é muito difícil de acessar, inclusive no Japão. Nesse sentido, eu acho que no Brasil a gente tem um acesso maior a esse saber originário, porque existem muitas populações indígenas vivendo hoje no Brasil e que, inclusive, estão hoje no Instagram e comunicando seu pensamento, e organizando eventos, organizando atividades, publicando livros, indígenas entrando na academia, fazendo pesquisas acadêmicas, mostrando, é assim que a gente pensa, é assim que é a nossa cosmovisão, é assim que é o nosso pensamento. E eu acho que é muito relevante que a gente busque isso, né? E é interessante porque também quando eu comecei a buscar, no primeiro momento a gente cai muito em material da antropologia. Então, pessoas falando sobre indígenas, né? Então, também essa fala muito terceirizada e alterada. Mas se você vai, depois eu até posso compartilhar algumas fontes de textos, inclusive tem um que vocês vão amar, eu acho, que é uma publicação da N-1, não sei se vocês conhecem, é uma editora, N-1, que é online, e eles têm uma série de textos publicados que chama Teatro e Povos Indígenas, que são reflexões de populações indígenas ameríndias sobre a relação com o teatro. Até lembrei agora, nossa, porque eu tenho lido, inclusive, os textos. É muito rico. Então, a partir do momento que você acessa parece que o mundo se expande, que está ali, na sua frente. Só que a gente tem um problema mesmo de diversas barreiras que foram construídas, né? Inclusive na escola. Eu aprendi na escola que não existia mais indígena, que todos tinham sido dizimados no período em 1500. E aí, então, a gente
passando essas barreiras, eu acho que acaba sendo até mais acessível do que no Japão chegar a uma origem mesmo, né? Que é uma origem que está aí contando, né, sua própria história, assim. Então, que eu acho isso muito rico do Brasil e que eu acho que vale a pena investigar. Depois eu posso também, por e-mail, posso compartilhar alguns links, alguns textos também de diversas etnias que eu venho investigando, estudando. Maravilha. Obrigado. Maravilha. A gente vai querer sim, que na verdade, casualmente, na última reunião da gente de trabalho, a gente pensou em criar esse vetor de pesquisar as culturas ameríndias. E, de repente, surgiu agora dessa tua colocação essa questão, né? E você colocou de uma forma incrível essa questão de que nós temos mais acessível aqui isso, né? É uma riqueza, na verdade, né, de circunstância que a gente tem aqui em relação a isso. Muito bom, que ótimo. Não, acho que é bastante rico mesmo investigar e acabou e foi parte do acabei esquecendo de falar, mas a minha pesquisa do mestrado, como eu falei no começo, ela foi a relação entre Japão e sertão do Brasil, que é uma das minhas origens, da minha descendência. Então eu tracei uma relação que era no início super poética, imaginária, sobre tradições indígenas, inclusive, tradições originárias, de relação com a natureza e com a ruína, e com a resiliência, com a impermanência. E acabei encontrando, inclusive, algumas leituras que falam sobre um contato mesmo dos povos originários do Japão que atravessaram por mar e que vieram direto para a região, né, atravessaram os Andes e que desaguaram ali, desceram pelo rio São Francisco e desaguaram ali na região do Nordeste. Então, existem certas leituras arqueológicas que fazem uma assimilação de que os povos originários da população ameríndia e dos povos originários da população originária do Japão, eles coexistiram, não tem essa travessia por terra que demorou séculos e que foi sendo alterada até chegar aqui. Existe uma coisa bem direta que fizeram por mar. Então, também tem diversas semelhanças que são feitas. Uma recomendação também é pensar a cerâmica marajoara, que tem diversas leituras que acham que a técnica da cerâmica tradicional japonesa e a cerâmica marajoara do norte brasileiro são muito semelhantes. Então, a partir daí que começam as evidências arqueológicas de, não, peraí, tem uma semelhança muito grande aqui que não está ali em cima, não está na América do Norte, como que veio para aqui tão parecido aqui e aqui? Então, tem certas evidências também, talvez seja algo interessante para vocês. Ótimo. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem mais alguém? Bom, por enquanto não tem ninguém inscrito. Então, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Eu fiquei curioso quando você fala da relação com a cerimônia do chá, com o shintoísmo, com o zen budismo, com o animismo de enxergar a alma das coisas. O que se mantém, assim, na sua percepção, nesse sentido religioso das relações com as coisas pessoais, com a religião atualmente que os jovens mais praticam na sociedade? O que se mantém nessa tradição, né? Eu fico curioso de saber como é que isso reverbera ainda atualmente, assim. Gente, vocês estão fazendo perguntas muito boas, que tô adorando. É muito bom ter perguntas tão assertivas, assim, que dá para falar coisas muito ricas e compartilhar. Então, obrigada pelas boas perguntas também de vocês, pelo envolvimento. Então, bom, algo bastante interessante para se pensar também no contexto do Japão é a história de como o shintoísmo virou shintoísmo, na verdade. Porque o shintoísmo, na verdade, é a prática, a cosmovisão do Japão, dos povos originários. Então, basicamente, a essência do shintoísmo é como os povos originários indígenas entendiam a relação com a vida e com o mundo. Por isso que é um pensamento extremamente animista. Com a vinda do budismo para o Japão,
como uma religião muito forte, que veio da China, o shintoísmo teve que se virar uma instituição religiosa também para se manter vivo, para não ser engolida pela prática do budismo, porque caso contrário, acho que a gente não teria mais tanto acesso a um pensamento shintoísta. No entanto, muita coisa mudou também com o processo do shintoísmo virar uma instituição religiosa, que tem uma organização, né, também relacionada com o governo. Então, isso também foi alterando, de certa forma, o discurso e a prática do shintoísmo. E aí, nesse sentido, o que acontece na sociedade japonesa é uma relação de mistura muito grande entre cultura e religiosidade. Então, você vê, por exemplo, muitas pessoas, eles não sabem a diferença entre o shintoísmo e o budismo. A maioria dos jovens não sabe a diferença. Eles vão chama shrine, né, santuário, o que é shintoísta, e chama templo, o que é budista. Ou o que eles chamam de jinja, shintoísta, e otera, o budista. Eles vão no final do ano no jinja, eles vão no otera, eles entram, então, muitas vezes a relação mais com os antepassados, a morte, né, as cerimônias de passagem são feitas no budismo, e as cerimônias, por exemplo, de casamento, ou cerimônias mais de final de ano, são feitas no shintoísmo. Mas muitos não sabem diferenciar uma coisa e outra, e também não tem uma ideia de dizer eu sou shintoísta, eu sou budista. É bastante raro um jovem falar, eu sou budista. É uma prática muito engendrada no cotidiano, então acaba que, de certa forma, o que permanece de um pensamento mais animista acaba sendo como era no início, não é uma instituição religiosa. É uma visão de mundo que você pratica no seu dia a dia. Tanto que a proposta do shintoísmo é mais essa, né? Não é tanto você ir numa cerimônia dentro de uma instituição e fazer uma coisa. Tem muito mais a ver com você praticar esses conceitos, essa percepção do mundo na sua vida cotidiana. Tanto que, por exemplo, uma coisa muito comum é o altar do shintoísmo ser você escrever num papel branco, você corta o papel branco, retangular, assim, comprido, escreve kanji kami, Deus, e põe no seu altar. E você reza para esse papel. Você põe tem uma folha, né? Você põe esse papel. Não tem uma coisa, tem que vir de, sei lá, de onde. Por outro lado, no budismo tem uma plaquinha dos antepassados que você tem que mandar fazer, que você tem que comprar e tal. Então, eu acho que é bastante introjetada na vida cotidiana, assim, essa percepção animista e espiritual. E eu vejo, sim, bastante ativa, sem uma consciência. Então, por exemplo, meu marido, a gente passou a falar disso, ele passou a entender, isso então, isso é budismo. Mas era uma prática muito... Eu penso assim, eu vivo assim, eu sou assim, eu sinto assim. Aí fala, mas isso aí é uma religião. Acho que é um pouco como é o cristianismo, acho que na cultura brasileira. A culpa, a gente não sabe que a gente aprendeu isso da igreja, mas a gente se culpa. Então, essas coisas que acabam virando uma prática cultural que a gente nem vê, que já está introjetado na gente, assim. Mas no caso do Japão, eu acho que em algum lugar se liga um pouco mais profundamente com uma prática indígena, originária indígena. Seria como se, não sei, o cristianismo não tivesse pegado tanto e a gente fosse um pouco mais, tivesse uma visão um pouco mais indígena, assim, no nosso cotidiano. Fazendo um paralelo, né? Uma piada. Aqui também no Brasil é muito claro isso, né? Ou seja, as pessoas são católicas ou protestantes, mas assim, vão na praia e pulam 7 ondas no Réveillon, né? Ou seja, sempre esse sincretismo está muito forte, né? É uma coisa assim que é meio natural, né? E acho Sim. bom, né? Esse sincretismo também. Ótimo. Ele tem uma vida, né? Eu sou Com estrangeiro, certeza. então para mim é muito legal de observar isso, né? Não, eu acho que é essencial, a partir desse sincretismo que as coisas podem, é a ruína, né, o que faz continuar existindo, né, o que havia antes, né, o que faz não morrer, o que havia antes, não ser soterrado. Tanto é que os japoneses que têm uma prática um pouco, que
gostam de uma prática mais religiosa, é muito comum eles se filiarem a religiões ocidentais, né? O cristianismo, outras religiões novas. Tem muita febre de novas religiões no Japão. Então, tem pequenas novas religiões e pequenas novas igrejas. E tem muitas pessoas têm muito preconceito com isso também, mas eles acabam não encontrando essa prática fervorosa dentro do budismo, do shintoísmo, por exemplo. Eles acabam buscando em outras seitas, outras... Então, mais alguma pergunta? Senhores, senhoras, senhoritas. Se vocês depois tiverem também outras coisas que quiserem... Sim, eu acho que isso vai... um e-mail, podem contactar no Instagram. Vamos trocar figurinhas. Assim. Aberta para o diálogo também depois. Muito bacana, né? Isso assim, para mim foi muito rico e acho que vai reverberar bastante no trabalho, assim. E eu queria finalizar a conversa de hoje falando, bom, que esse projeto foi um projeto fomentado, né, pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, né, e que agora, no dia 7 de fevereiro, vamos ter a palestra de Ana Alvarado, né? Que é uma palestra muito interessante. A gente tem lido muita coisa, estamos fazendo um trabalho profundo assim, de estudo, né? Sobre o teatro de objetos, com suas diversas variantes, né? E acho que o teatro de Ana Alvarado, ela aponta justamente para uma coisa mais ampla, né? Ou seja, onde ela já não fala mais de objetos, fala de coisas, né? E começa a se ampliar esse campo, né? de estudo, né? Que acho que pode ser muito interessante. E eu não sei se as pessoas, tem pessoas que nunca não estão sabendo da oficina, no dia 23 de fevereiro começa a nossa oficina e ainda tem vagas. Então, assim, aproveitem e avisem as pessoas, porque estamos, assim, torcendo para que consigamos fazer a oficina presencial sem ser uma coisa complicada do ponto de vista por causa da pandemia, né? Mas a gente está armando de uma forma que a gente consiga ter distanciamento, trabalhando em umas salas grandes, assim, acho que vai ser bem interessante fazer esse trabalho juntos para descobrir uma oficina de descobertas, uma oficina de trabalhar sobre algo novo, sobre coisas que a gente não sabe muito bem ainda, né? É um trabalho de pesquisa mesmo. E volto a falar, então, Anaís, muitíssimo obrigado, e vamos continuar conversando, assim, trocando dúvidas, perguntas. Com certeza. Eu que agradeço profundamente, foi uma ótima experiência. Muito bom trocar, obrigado pelas perguntas, pelo envolvimento. E seguimos com certeza na troca. Quero super ver o que vocês vão desenvolver também, de alguma forma, virtualmente, né, da distância, mas acessar de algum modo tudo isso. Bom trabalho para vocês. E semana que vem, provavelmente já vai estar disponível a conversa de hoje, já vai estar na página do XPTO, que é XPTO Brasil, no YouTube. Maravilha. Okay? Muito obrigada para quem esteve aqui hoje. Muito obrigada para o grupo. Um beijo grande. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, todas e todos. Obrigado. Boa noite, Obrigado. pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo.